Esse aqui é o... Como é o primeiro nome dele? Alexandre. Alexandre Nardoni. Um espírito regido pela quarta reencarnação, uma alma que em vidas passadas trouxe todas as negatividades de um mundo sombrio, aonde traz o lado vingativo, oculto e totalmente vibrado por cargas negativas. Desde criança, uma alma sombria, aonde nunca teve direito o brilho e nem tampouco o encanto de auto-interagir. Caiu numa família abençoada, porém não tinha vínculo espiritual com ninguém. Na hora de um alinhamento pelo qual teria que estar vindo para a Terra, automaticamente caiu por um acaso. Ixi, Lelê, então vamos lá. É um espírito que, se fosse para ouvir ou entender a genética de uma incorporação, ele não teria qualificação para vir. Então, como não tinha nenhum vínculo familiar com ninguém, na hora do chamado dele para um reencarne, ele acabou sendo adotado espiritualmente por essa família, que hoje é pai e mãe dele aqui na Terra. Porém, se você puxar um vínculo espiritual, ele não tem ligação genética nem com a mãe e nem com o pai. Isso ocorre muito na espiritualidade, que chamamos de espíritos empréstimo, né? É aqueles espíritos que estão para reencarnar, mas não tem escala. Então, eles vão na hora da chamada para o lugar que caiu. É como se fosse um sorteio. Então, a família biológica para ele entrou apenas para educar e manter a criação. Porém, a genética, desde os 6 anos de idade, foi de uma pessoa oculta, pensativa, racional, muito inteligente, prático e objetivo, mas sempre muito vingativo o tempo inteiro. Esse ano vive numa fase de turbulência mental, onde a tendência, infelizmente, é piorar cada dia mais. Teve o ano passado, em abril, a chance de poder espiritualmente se recompor. O ano passado se entregou muito mentalmente na espiritualidade, tentando se reconstruir a cada dia mais, mas muitas vezes acaba se deparando com o próprio caminho negativo. O ano que vem para ele é um ano também de muitos conflitos, pelos quais ele já vem passando no dia de hoje. Hoje, distinguir o que fez acaba sendo para ele muito natural. E aonde é tão natural que por ele é como se nada tivesse acontecido. Esse espírito ele é tão perturbado que, na opinião dele, ele nunca fez nada de errado e a barbaridade que ele acabou causando, para ele é tudo muito natural. Aonde para ele não aconteceu nada. Aqui traz sérios problemas psicológicos, espiritualmente obsessores o tempo inteiro. Uma pessoa que, por mais que ele esteja hoje nesse estado negativo, ele continua sendo uma pessoa assim muito oculta, uma pessoa bem traiçoeira, porém numa tramagem fria e calculista, a ponto dele te matar aqui, ir no teu velório e dizer que nada aconteceu, que é o que ele fez. Sim. Eu tenho uma pergunta, você tem... Não. Odeio admitir. Eu não quero falar muito sobre. Sobre esse caso? A gente que é pai e mãe, né? Fica difícil. A gente disso? que tem filhos, fica difícil. Sim. Só queria fazer uma pergunta que é o seguinte, teoricamente a mulher dele, meio que, a mulher dele que não era mãe da menina, né, participou ali também. Então, participou, mas na espiritualidade, tudo bem, não justifica. Ela participou, ela é culpada também, pronto, e acabou. O que eles fez não tem perdão, na minha opinião. Olha que eu sou muito espiritualizada, mas não entra na minha cabeça isso. Na época me chocou, eu fiquei meses, por 3 meses, podre. Mexeu muito comigo tudo aquilo. Então, ela não é a culpada 100%. Porque se você for olhar na vidência, fazer uma narração pela vidência, esse homem é um escroto. Porque, assim, na espiritualidade, como que um pai em si, ele deveria interagir, né? Interceder ali naquele momento. E ali é como se ele apoiasse mais ainda do que a própria madrasta. Então, ele foi mais podre do que a própria madrasta. Então, na vidência, no lado da espiritualidade, ele foi o autor principal. Não justifica, os dois são podres, mas ele, no caso, ele foi o pior. E o pior de tudo é ter feito tudo isso e hoje, se você perguntar para ele, é como se nada tivesse acontecido. Então, ele é mais que um doente. E você acha que ela também está isenta de culpa na própria cabeça ou não? Ela tem culpa. Ela traz muita culpa. Mas, ao mesmo tempo que eu vejo ela com culpa, hoje ela carrega uma culpa. Naquela época, ela também com muito medo da reação dele. Aqui traz muitas confusões, antes de tudo acontecer, muitas confusões, onde ela, a mulher em si, a agressão, na verdade, partiu dela,
na espiritualidade, dá pra ver muito isso, que partiu mesmo dela. E ele, de cabeça quente naquele momento, ali ele misturou o ódio que tinha pela mãe da criança com toda uma situação e atuou o que é dele de natural, né? Porque ali é a índole dele mesmo. Mas, no caso todo, na genética, ele é o chefe maior. Certo. Agora eu nem vou fazer mais perguntas, porque eu não sei porque o Humberto não tá fazendo. Talvez esteja fazendo Ai, a sendo gente dói errado aqui. demais. Não. Isso. Sei lá. Você velho. tá salvando o bloco. É? Isso dói demais. Então, beleza. A Podemos... gente tem filhos, né? Humberto É. tem filho, eu tenho filhos. E assim... Eu tenho filho também, o Deco. Ah. Dá um trabalho. Eu vou fazer alguma coisa só pra não parecer que eu tô fragilizado. Eu tá? não sei, ele não quer Eu não tomar o posso. processo, aí ele deixou pra mim. Não, entendeu? vamos comentar. Você pode ver que é um rapaz muito tímido, né? É. Ele tá sempre com a mão pra trás. Né? Então, tímido. Agora podemos. Tô aliviado. Ele falei. canta igual o vocalista do Oasis. né? Exatamente, Deus o me livre. Liam Gallagher. Um Uma lixo. inspiração bem grande pra ele. É, Sempre de cabeça baixa.